Oi gente, a paz do Senhor, eu me chamo Emily e o Se Liga na Mensagem hoje se encontra em Lucas 23, do versículo 50. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lenço de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estavam para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. O que me chama a atenção nesse versículo, nesse capítulo, é o descanso do sábado. Porque a gente ouve falar na sexta e no domingo, mas não se ouve falar no sábado, não se ouve falar no sábado depois da morte de Jesus. E a sexta-feira ela é marcada no dia da crucificação, no dia da morte de Jesus, e o domingo é marcado pela sua ressurreição, pela volta de Jesus. Mas e o sábado? O sábado a gente vê ou não vê as pessoas falarem sobre sábado, pregar sobre o sábado, até porque a Bíblia ela não relata nada do que aconteceu sábado. Apenas que descansaram no sábado. E a gente imagina, eu pelo menos, como essas pessoas se sentiam. Essas pessoas que acompanharam Jesus desde dias e já não tinham mais Jesus. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha sido humilhado, Jesus tinha sido morto. E imagina a incerteza que essas pessoas tinham dentro dos seus corações, o medo ou talvez a falta de fé, a ansiedade para ver se Jesus realmente voltaria, porque foi uma promessa. Mas será que as pessoas tinham fé suficiente para acreditar que Jesus iria voltar? Mesmo em meio a tantas coisas, essas pessoas descansaram no sábado. E isso me lembra o silêncio de Deus, porque não tinha Jesus no sábado, então tinha muito silêncio, tinha muita incerteza. E as pessoas tinham uma promessa de que Jesus voltaria, mas onde estava Jesus? Já havia se passado o sábado, e onde estava Jesus? Jesus não havia voltado ainda. E me lembra muito os momentos em que eu passei, sei que não só eu, mas muitas outras pessoas passaram pelo silêncio de sábado, um silêncio de Deus nas nossas vidas que é até frequente. E me lembra como a gente deve ter posicionamento em meio a esse silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus é um momento que a gente deve descansar, é um momento que a gente deve esperar no Senhor, é um momento que a gente deve tomar posicionamento. E mesmo Deus, que é Deus, e quando fez o mundo, e no sétimo dia ele descansou. E descansou porque tudo havia sido concluído, toda a sua obra havia sido feita. E aqui acontece o mesmo com Jesus. A obra havia sido feita, o sacrifício havia sido feito na sexta-feira, e o sábado foi um dia de descanso. E o que o Senhor colocou no meu coração foram 3 coisas. Se agarrar à sua promessa. Jesus havia prometido que voltaria. E nos render ao tempo do Senhor. Que apesar de terem sido 3 dias até que Jesus voltasse, a promessa foi concluída, a promessa foi feita. E Jesus tem tantas coisas prometidas pra nós, mas muitas vezes a gente quer tudo do nosso tempo, a gente quer do nosso jeito, e Jesus nunca tá atrasado. Deus não tá atrasado, e os planos que Ele tem pra nossa vida não estão atrasados. Claro que se for no nosso tempo, se for do nosso jeito, Deus sempre vai estar atrasado, porque a gente quer se colocar no lugar de Senhor nas nossas vidas, e não quer deixar Deus fazer o que Ele tem pra fazer em nós. E a última coisa é nos conformarmos com a vida que Ele nos deu. A gente sabe que esse sacrifício de Jesus, ele foi para que nós tenhamos a vida eterna. E de fato nós teremos. Essa é a nossa